né? Então, revisão de contrato imobiliário. Então vamos falar a verdade do jogo. Tem um monte de propaganda em televisão, né? TV gospel, rádio. Ligue já que nós vamos reduzir o seu financiamento imobiliário em 50%, em 30%, em 70%. São verdadeiros estelionatários, Lucas. São verdadeiros estelionatários, eles não reduzem mesmo. Isso não existe. Infelizmente, eu atuo no direito imobiliário com exclusividade. Eu dou aula todo dia, então a gente conhece muita gente, conversa muito, pesquisa muito, faz muito e atua muito na prática. Eu nunca vi, nos últimos 5 anos, uma decisão de uma ação revisional no financiamento imobiliário procedente. A maioria das decisões, 99% de uma ação revisional, elas são improcedentes. A última decisão que nós tivemos aqui, eu sempre explico isso, e a pessoa, quando ela fala que quer fazer, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Mas eu explico o que eu estou explicando para você, eu explico para todos. Porque eu só sei trabalhar assim, com transparência, tem que ser assim, honestidade. E a última decisão que nós tivemos, o juiz fundamentou como? Numa ação revisional para reduzir os juros abusivos, para reduzir o financiamento imobiliário. O juiz disse, fundamentou na decisão, que a pessoa era uma pessoa estudada, uma corretora de seguros, que ela sabia o que estava assinando, que ela não era nenhuma pessoa leiga. Foi desse jeito que ele fundamentou. Nós recorremos essa decisão, ainda está em grau de recurso. Mas eu acredito que mesmo em grau de recurso, o recurso muito bem feito, a gente não consiga mudar essa decisão. É um risco muito grande do Tribunal de Justiça de cada estado manter essa decisão. Então alguma coisa vai acontecer lá no 3º grau. No 3º grau, a gente tem tido algumas decisões favoráveis. Só que qual que é o problema disso? Quem procura um advogado, quem procura um especialista em direito imobiliário, no caso de revisão de contratos imobiliários, ele precisa resolver para ontem. Não é daqui 5 anos, daqui 3 anos, porque daqui 3 anos a bobagem já aconteceu. Né? O financiamento você já deixou de pagar, você já caiu na anormalidade, você já perdeu o terreno, a casa, o apartamento através de um leilão, porque normalmente esses contratos é aplicada aí a alienação fiduciária, então o imóvel volta, quando você deixa de pagar, volta para quem te vendeu, e aí você acaba perdendo o imóvel porque ele vai para leilão, alguém arremata. Então daqui 3 anos, 4, 5 anos, não adianta mais ter uma decisão favorável, porque já aconteceu o pior, a situação já complicou. Então o primeiro passo é fugir desses causa-ganha. Causa-ganha, é caso fácil, é caso rápido, é orientação de estelionatário. É que eu não deixo o meu aluno fazer. Eu falo na pós-graduação lá da ESO, da Escola Superior Universitária, eu falo, meu aluno aqui, nós vamos ganhar bons honorários, mas com honestidade. Nós vamos respeitar nosso nome. Não viver de estelionato. Isso é um estelionato. E outra, não é justo fazer isso com você, sendo que você já está numa situação difícil, uma situação que você está pagando com esforço, uma luta. Aí eu vou cobrar honorários de você para fazer essa ação. Além dos honorários, tem custas judiciais, cada estado é de 1 a 4% do valor da causa, o valor da causa é o valor do contrato. Tem a citação, R$ 80,20, muda de um estado para o outro. Ou seja, você tem todo um gasto processual de taxas judiciárias, despesas processuais, gasto com advogado, gasto com perito, porque numa ação revisional você tem que chamar o perito. Ou seja, você tem muito gasto para você perder a ação em 1º grau e não recorrer. Ou se recorrer, tem que pagar de novo, porque quando você vai recorrer, você tem que pagar custas recursais. Quando você vai recorrer de novo para o 3º grau, tem que pagar de novo o recurso. Ou seja, vai trazer uma situação onerosa ainda pior. Se está ruim, vai ficar pior financeiramente falando. Então não é justo fazer isso. Então o que eu peço ao meu aluno, né, da pós-graduação? Eu peço que ele seja honesto, seja sincero com base na jurisprudência, com base na realidade. Fale para o cliente que a revisional é uma ação demorada. Porque do outro lado nós temos os bancos, temos uma construtora, temos uma imobiliária que tem um jurídico, que está ali para recorrer. Tem condições financeiras para recorrer até 3º grau. Então a revisional, a ação revisional se tornou sim uma ação de risco. Se tornou uma ação de risco porque a chance de ganhar ela é menor, ela é pequena. E se você ganhar, você vai ganhar lá em 3º grau, 2º grau, não em 1º grau normalmente. Claro que tem situações atípicas. Será que você tem esse tempo para esperar? Será que vale a pena investir para você ter um resultado daqui 3, 4 anos, sendo que a coisa já está difícil agora? Então são os absurdos que a gente escuta por aí. E por que eu te falo isso com muito carinho e muita propriedade no assunto? Porque eu não acho justo, não acho correto uma pessoa lutadora, que nem você é. Poxa, você trabalhou à noite, acordou agora. Não é todo mundo que trabalha de madrugada.
tem que ser trabalhador. Eu já trabalhei muito de madrugada, trabalho ainda escrevendo livros, eu sei como que é, eu sei que trocar o dia pela noite não é a mesma coisa. Não é justo numa situação de anormalidade, uma situação que você já deixou de pagar ou está para deixar de pagar, você ainda caia num golpe para arrumar mais sarna, mais gasto, né? Então, a verdade tem que ser falada. Se tornou uma ação de risco. E aí, né, um advogado da área, e os meus alunos, eu peço sempre que eles orientem o seu cliente em relação a tudo, existem outros instrumentos que podem ajudar. Judicialmente falando, tem a ação de rescisão de contrato, tem a ação de exigir contas, tem a ação de obrigação de fazer, que você analisando o caso oportuno, o caso concreto, pode ser o melhor instrumento a ser utilizado. Mas antes de pensar em ação, sempre tentar negociar, ver se é possível. Banco, construtor, imobiliário é terrível, eu sei disso, né? Mas tem que tentar negociar. Se não for possível negociar, verificar a questão da portabilidade. Hoje a portabilidade, os bancos, eles assumem um financiamento imobiliário, você paga para o banco. Às vezes os juros é menor, as parcelas, a quantidade é maior, diminui a quantidade de parcelas, mas tem que analisar com cuidado também para não entrar numa outra fria. A conversão, quando eu tenho um financiamento imobiliário com a construtora, com a imobiliária, com a incorporadora, eu posso passar para um banco, o nome disso é conversão. A possibilidade de fazer um aporte, então você vende um carro, você recebe uma herança, uma doação e faz o aporte para diminuir o valor da parcela. São situações administrativas que às vezes você consegue resolver o problema. Se não der para resolver nessas situações administrativas, então aí o passo é fazer uma reclamação em um saque, se é que tem, na ouvidoria, se é que tem. Se não tem ou não dá atenção, aí você começa a pensar em meios judiciais. Mas com certeza a revisional hoje se tornou um meio perigoso. No escritório eu até faço bastante, mas são pessoas que escutam tudo que eu estou falando para você e mesmo assim elas falam, mas eu quero tentar. E aí nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, mas eu te adianto que é um risco, porque não pode, tem que respeitar quem procura a gente, né? Tem que respeitar e muito. Então, cuidado, tá? Essa é a verdade do jogo que eu estou te contando em relação aos revisionais, para você não entrar em nenhuma fria, porque eu não quero que você entre numa fria e piore a sua situação financeira, né? Entra numa situação que gera mais onerosidade. Cuidado, tá? Com muito carinho estou te falando isso.